Irmãos, quem sabe me dizer aí qual é o terceiro mandamento da lei do Senhor? Podem olhar em Êxodo 20. Esse é o segundo. Isso. Não, esse é o primeiro, né? Não ter outros deuses diante de mim. O segundo é não nos curvarmos, né? É sobre a idolatria, o segundo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então esse é o segundo mandamento, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Então, irmãos, nós, lembrando, né? Na próxima semana eu quero que vocês pesquisem bastante, quero que vocês me ajudem, tá? Estudem aí sobre o quarto mandamento. Quem sabe qual é o quarto mandamento? Guardarás o dia de sábado. Lembrando, nós, assim que passarmos esses 4, o restante vai ser mais fácil. Então a gente não vai discutir muita coisa, não. De repente a gente faz um resumão dos outros para pegarmos outros temas, tá? Porque os principais, conforme nós havíamos falado desde o início, os principais temas, os principais pontos para nós discutirmos os 10 mandamentos, né? Até porque eu acho que dispensa, né, fazermos um estudo bíblico sobre não matarás, não furtarás, né? Não há uma necessidade, né? Eu não vou precisar de um estudo bíblico para saber como que eu vou refutar essas coisas. Mas, por exemplo, esses 3 primeiros, né, em especial o segundo, por exemplo, nós aprendemos a refutarmos a idolatria, né? E agora esse terceiro, ele é básico também. Algumas pessoas, né, quando falamos assim, não tomarás o nome do teu Deus em vão, né? Muita gente liga isso somente ao juramento, né? Porque não pode jurar, né? Eu juro por Deus, né? Teoricamente poderia quase que se resumir nisso, né? Eu peguei um estudo mais amplo, tá? Lembrando que não é meu, eu peguei de um reverendo da IPB, eu até esqueci de colocar o nome dele aqui, depois vou pegar aqui e colocar, tá? O que seria isso? E é bom que a gente vai pegar aqui, eu peguei no finalzinho, nós vamos ver alguns nomes, né, que Deus atribuiu a si mesmo e os seus significados. Então vai ser basicamente isso. Mas o da semana que vem, eu gostaria que você pesquisasse o que você pensa sobre isso, porque ele é muito, mas muito controverso mesmo, tá? Então assim, e ele é bem discutido mesmo, como diz o pessoal, dá pano para manga, esse estudo bíblico da semana que vem, tá? Sobre o quarto mandamento. Então venham munidos da palavra, venham munidos de boa vontade, como sempre vocês têm tido, né, para nos ajudar. Hoje eu não mudei a configuração dos bancos, eu vou usar muito a tela. Então se eu colocar o banco, quem estiver de lado aqui, por exemplo, vai ter dificuldade de visualizar, tá? Por isso que eu não mudei aqui a configuração dos bancos hoje. Então, para quem tem aí, no nosso catecismo maior, por exemplo, tá? A pergunta 111 se refere justamente ao terceiro mandamento, né? Ela expressa da seguinte forma: qual é o terceiro mandamento? Tá? Qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Eu até perguntei para a nossa professora ali, né, o nosso professor aqui, eles me ensinaram. Eu falei, só que eu falei errado. Então, só para explicar a vocês aqui, quando vocês verem esses quadradinhos aqui, eu não pude apagar, porque esses quadrados, está se referindo, são aspas que estão aqui nas letras, tá? Ou os apóstolos, tá? Tá? Eu falei apóstolo, que é mais fácil, viu? Como é que é, Lília? Apóstrofo. Mas vamos ficar com apóstolo? Mas eu pensava que era crase. Crase quando é o contrário, aquele sinalzinho em cima do A, né? Aquele pontozinho em cima do A, aquele acento ali, né? Então, só se lembrar de Paulo, é esse negocinho aí, tá? É só para vocês, porque vocês podem perguntar assim, toda hora aparece esse quadrado, quer dizer alguma coisa na Bíblia? Não, né? Não, viu? Ou é aspas, ou é o apóstrofo. Então vamos lá, irmãos. Depois, hoje vai ser mais leitura mesmo, mas se vocês tiverem aí alguma orientação, alguma coisa, podem colaborar, é só levantar uma das mãos e você vai ter a oportunidade de falar, ok?
Então vamos lá. Deus tem zelo pelo seu próprio nome, e não é por menos, pois se refere ao nome do Rei dos Reis, o Deus onipotente. Então, irmãos, Deus, nós já sabemos, Deus zela por tudo, inclusive pelo seu nome. Se tem uma... Oi. Esse mandamento não entendi. aqui a gente cuida não dorme nem dormir. Não, aqui está se referindo aos 10 mandamentos mesmo. Esse é o terceiro mandamento. E esse mandamento é como isso, é como ele brincar com o nome. Ah, sim, tem a ver, justamente, exatamente. Ele não dorme diante dessas coisas. Ah, tá, exatamente. A gente vê muitas vezes, naturalmente, né? Assim, Sim, pessoas que têm que ser religião, né? Pessoas religiosas, aí em nome de Deus se mata, em nome de Deus pega tudo que a pessoa tem, né? Em nome de... exato. E outra coisa, bem colocado aqui, Tânia, deixa eu até já abrir esse parênteses que eu ia até colocar mais na frente, mas é bom, eu estava pesquisando hoje, né? É o vão, né? O que é usar o nome de Deus em vão? E aí eu estava lendo algumas coisas, tem lá vão, né? Paulo e Rose vão a Joatuba, então o vão ali é de ir, né? Mas Paulo foi em vão a Joatuba, ou seja, foi de forma inútil a Joatuba, tá? Então o vão aqui, o significado dele é no sentido de usar a palavra inútil, ou sem necessidade, tá? Ou sem propriedade. Então, usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus sem necessidade, ou de forma inútil, ou de forma desapropriada, tá? O significado é esse, mas tem a ver sim, tá? Lembrando que Deus, e justamente por isso, por ele ter esse zelo pelo seu nome, tá? Ele foi colocado como um mandamento. Uma das coisas que eu vim pensando, eu comentei ontem com alguém sobre isso, sobre os 10 mandamentos. Quando Deus traz os 10 mandamentos, onde o povo estava? No deserto, peregrinando, né? Até em busca da terra prometida. E eu fiquei pensando, não tem nada a ver com Bíblia aqui não, gente. Eu fiquei pensando, porque eu me lembrei de uma pregação muito antiga, de uma pessoa, que eu achei muito bacana. Por que Deus institui ali, ou constitui os 10 mandamentos? Por causa da necessidade de mostrar ao povo para observar a sua lei. Por quê? Por exemplo, quando vamos pegar, não adorarás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. De onde que o povo acabara de sair? Do Egito. O que mais tinha lá? Deuses. Então Deus mostrou, olha, por quê? Porque nós precisamos levar em conta que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Então o povo tinha tudo aquilo em mente. Deus Sol, né, que é o Deus Ra, Deus não sei o que, Deus da Lua, Deus não sei o que, um monte de deuses. Então Deus vai instruir o povo através dos mandamentos, e lembrando que, levando em conta, que você imagina esse povo, tendo os 10 mandamentos, olha como que eles eram, como que nós somos. Você imagina se não tivesse mandamento? Você imagina se Deus não tivesse trazido uma lei? Por exemplo, aí vem os mandamentos, tá? E vamos ter também, no caso, as leis e os costumes das leis. Então isso, irmãos, é muito interessante, até quando a gente faz um apanhado todo sobre os 10 mandamentos, sobre as leis de Deus. Porque, na verdade, nós poderíamos dizer que ela se divide de uma forma geral, de uma forma bem orgânica mesmo de se dizer, que ela se divide em 3 partes básicas, só para o simples entendimento, que é a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então, a lei moral cuidava de quê? Da conduta do povo. A lei civil estava muito próxima ali também da lei moral. E a lei cerimonial cuidava dos ritos. Dos ritos, no caso, mais da parte espiritual do povo. Então, quando se fala da lei, isso vai ser muito, eu creio que vai ser mais propício a falarmos, vai ser mais interessante quando falarmos isso na semana que vem. Porque às vezes as pessoas querem pegar alguma determinada lei do Antigo Testamento, mas não quer pegar os seus costumes. Deixa eu abrir um aspas aqui para uma lei. Por exemplo, algumas pessoas querem pegar
a lei, não, tem que guardar a lei porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Mas e os costumes da lei? Por exemplo, querem guardar a lei do sábado. É só um aspas, só um parênteses rapidinho aqui. Nós não estamos falando do sábado hoje. Mas os que querem guardar a lei do sábado hoje, tá? Será que eles cumprem os costumes da lei, não só do sábado, mas dos outros ritos? Por exemplo, os mesmos que guardam o sábado, quando uma mulher ou um homem adultera dentro da sua igreja, será que eles fazem uso da lei também? Aí eles vão dizer, ah não, mas aí era outra época. Por que era outra época para uma coisa e não é outra época para outras coisas? Deu para entender o que eu quero dizer? Né? Então, se é para guardar, então vamos guardar direito. Porque Tiago ensina o quê? Aquele que diz que guarda os 10 mandamentos, se tropeçar em um, já quebrou todos. Então não adianta querer dar uma de bam com respeito às leis. Nós não vamos conseguir guardar. Ainda que todas elas prevalecessem para os dias de hoje. E vamos lembrar uma coisa, o Senhor Jesus, ele deixou claro, eu não vim acabar com a lei, mas vim para cumprir a lei. E é interessante isso, quando Jesus fala isso. É interessante, porque todas as vezes que eu tocar nesse assunto aqui, eu vou me lembrar sempre dessa mesma passagem. Jesus, escrevendo na areia, e os fariseus trazem aquela mulher que foi pega em adultério. Gente, prestem bastante atenção naquela passagem. Olha com muita calma, com muito carinho, qual a verdadeira intenção dos fariseus. Não era simplesmente de punir aquela mulher porque ela tinha quebrado uma lei. Na verdade, eles queriam pegar Jesus. E olha, vamos lembrar das palavras de Jesus. Eu não vim para acabar com a lei, sim para cumprir. Agora os caras trazem aquela mulher, vamos imaginar a cena, arrastada pelo cabelo, coloca diante de Jesus. Vão lembrar o que Jesus falou? Eu não vim acabar com a lei, mas vim para cumprir. Os caras trazem a mulher e eles ditam as regras, eles cantam, eles narram a lei para Jesus. Ou seja, vai que tem dificuldade de interpretar, vamos ensinar aí logo a lei, né? Olha aqui Jesus, essa mulher, ela foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que tem que ser assim, 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 assado. Ou seja, eles contemplaram a lei todinha para Jesus ali, já falou para Jesus tudo, era só dar o veredito. O que eles queriam que Jesus dissesse? Duas coisas que eles esperavam que Jesus dissesse. Eles esperavam que Jesus dissesse, apedreje porque a lei manda apedrejar. Primeira resposta que eles estavam esperando de Jesus. E se Jesus dá essa resposta, o que vocês acham que eles iam dizer de Jesus? Cadê o amor que você está pregando aí? Cadê essa misericórdia que você está pregando aí? Ou também ele poderia usar isso contra ele no tribunal de Roma, para dizer que ele tinha mandado matar uma pessoa. Poderiam acusá-lo de homicídio. Mas tinha uma outra resposta que eles queriam que ele desse. Não apedrejem. Para dizer, quebrou a lei. Ele falou que ele veio para cumprir. Está vendo? É um herege, é um mentiroso. Então eles estavam esperando duas respostas de Jesus. Pode apedrejar ou não apedrejar. Então Jesus traz aquela resposta maravilhosa ali. Então vocês vão ver que essa questão de deturpar, ou querer modificar, ou querer facilitar a lei para aquilo que lhe convém, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Esse tema de hoje é muito fácil para nós, porque não há discussão entre ele. Todas as linhas teológicas concordam com esse tema aqui. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então ele é fácil. Eu vou ver que vocês mesmos vão comentar quase nada, porque nós vamos praticamente ter, todo mundo tem o mesmo pensamento, inclusive com outras ideias teológicas. Outros teólogos vão pensar a mesma coisa, tá? Mas vamos tomar cuidado com essa questão da lei. O que vale de fato não é que ele acabou com a lei. Houve algumas situações em que alguns pontos podem ter sido no máximo modificados, ou podem ter sido melhorados. O que Paulo ensina sobre a lei? Que a lei serviu de quê? Serviu de aio.
Semana que vem nós vamos ver isso, tá? E o significado dessa palavra eu posso adiantar para vocês. Mas nós vamos pegar os textos onde Paulo vai pegar pesado com respeito a isso. Para quem quer te obrigar a guardar a lei até hoje. Tá? Porque quando Paulo fala que a lei serviu de aio significa tutor. Que a lei serviu de aio até Cristo, até a vinda de Cristo. A lei controlou o povo, governou o povo, ou vamos dizer, conduziu o povo até a vinda de Cristo. E ela se resume toda em Jesus. Ela se resume em Cristo. E por que ele disse, eu não vim acabar com a lei, mas para cumprir a lei? Porque Ele é a lei. Ele é o resumo de tudo. Porque tudo na lei, tudo nas Escrituras, apontavam para quem? Para Jesus. Então tudo se resumia nele. Absolutamente. Ele não tinha que se preocupar. Nós não temos que nos preocupar. Tá? Mas isso nós vamos falar mais profundamente na semana que vem. Então vamos voltar aqui para o tema. Deus tem zelo pelo seu próprio nome, e não é por menos, pois se refere ao nome do Rei dos Reis e do Deus Onipotente, o Senhor dos Senhores. Então Deus tem esse zelo, por isso que foi pertinente a colocação da Tânia. Deus não dorme, Deus está atento a tudo que nós falamos, principalmente quando usamos o nome dEle. Nós estamos usando o nome dEle, né? É igual eu falei um pouquinho antes da Tânia chegar, eu falei, qual é a concepção das pessoas de pensarem que quem está usando o nome de Deus em vão? Qual é o principal momento que alguém está usando o nome de Deus em vão? É quando diz, eu juro por Deus. E é usar em vão. E é usar em vão. Né? É usar em vão. Não deixa de ser. Mas nós vamos ver mais coisas sobre o nome de Deus. O nome de Deus, agora está entrando as propagandas aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, viu? Vai me atrapalhar muito, não sei o que eu arrumei aqui. Tem um monte de propaganda aqui agora, vai me atrapalhar um pouco, mas eu vou tentar voltar aqui. Cada momento que eu clico, entra uma propaganda. O nome de Deus, isso mesmo. O nome de Deus é algo digno de zelo por causa da sua obra e natureza. Sim. Seria em vão. Eu não posso jurar por Deus, sabe? E é outro detalhe. E aí, até por se tratar, o zelo de Deus, nesse próprio ponto aqui agora, o nome de Deus é algo digno de zelo por causa da sua obra e da sua natureza. Olha a natureza de Deus, como que eu vou jurar por Ele? Eu estou colocando em xeque. E se eu não cumprir esse juramento? Quem vai ser culpado então? Quando eu juro por Deus que eu vou na sua casa amanhã, aí eu não vou na sua casa. Então, eu posso responsabilizar quem? Olha lá, olha o Deus dele, ó. Ele jurou por Deus, né? Ele colocou o nome dele, então eu coloquei o nome de Deus de forma absoluta. Quando eu pego o significado da palavra em vão, eu usei o nome de Deus de forma inútil, porque eu não cumpri. Aí eu acabo usando. Fala, Tânia. Isso, é uma orientação. É uma orientação para não jurar nem pelos céus, nem por Deus, nem por não, mas é uma orientação, tá? Não é um mandamento, mas é uma observação. Fala ali. Sim, não. Exatamente, então eu não tenho que jurar que eu vou fazer. Ou eu vou fazer, ou eu não vou fazer. Eu não preciso. Sim. Juro por Deus que não foi eu, né? Isso na verdade, é uma palavrinha que foi falado muito na semana passada, que eu estava comentando com o Paulinho sobre isso hoje, e é interessante, e fez total sentido. São tradições, coisas que a gente cresceu ouvindo, né? E agora nós temos a oportunidade de aprender. Por isso, olha isso para você ver, o tamanho da importância de estudarmos os 10 mandamentos. Olha onde nós estamos chegando, nós estamos voltando lá na nossa infância, coisa que nós falávamos, e hoje nós entendemos que não tem por que falar. Então, qual serventia que tem isso para mim? Para os meus netos, para os meus sobrinhos, meus amigos, pessoas, crianças da nossa igreja. Ô tia, eu juro que eu não falto amanhã. Não, ensina seu aluno a falar, não vai falar isso não. Ensina para ele.
Que ele não pode. E pega o texto bíblico e manda não jurar nem pelo céu nem pela terra e fala para ele, não, é sim, não, não. Se você puder vir, você vem. Se você não puder, não venha. Fala, Emerson. Eu queria compartilhar aqui um comentário da Manda ver aí, meu filho. achei muito interessante e vem ajudar também isso. Bom, o nome de Deus foi um dom da graça divina ao povo de Israel. Ao invocar sinceramente o nome, os israelitas tinham acesso à presença especial de Deus. O nome de Deus, portanto, deve ser reverenciado. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus na falsa adoração, para encantamentos ou adivinhações e para testificar mentiras ou dizer blasfêmias. Jesus ensinou os seus discípulos, a orar para que Deus santificasse o seu nome. Então, até a gente se engana, às vezes, observando a letra de uma música, observando uma mensagem, o cara escreve a palavra, o nome de Deus ali, e às vezes, só que você vai entender o contexto, não está falando nada com nada. Não tem, exatamente. Né? Usou o nome de Deus para uma coisa que não tem. Para atrair sua atenção, às vezes nós cristãos, a gente lê uma coisa, a gente viu Deus no meio do texto, é só à toa, só para você pregar. Para te fisgar, né, na verdade. Não, Emerson, é muito assim, pertinente demais. Por quê? Porque quantas músicas seculares que tem por aí que nós ouvimos o nome de Deus nela? Quantas? E aí nós vamos dizer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem uma musiquinha, eu comentei com alguém, com a Rosa eu tenho certeza. Tem uma cantora aí que eu gosto muito de ouvir as músicas dela, evangélica, não tem nenhum secular que eu gosto só de músicas evangélicas. E aí, mas ela canta muito bem, e ela pegou uma música que fala, aquela música ela é bem antiga, O Grande Julgamento, ou O Julgamento. Senta aqui nesse banco, você lembra dessa música? Né? Então assim, você vê que a música está se referindo, aparentemente, né, à pessoa de Cristo, do grande julgamento, e no finalzinho ela termina, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é assim que ela termina? Não, o sertanejo aí conhece bem essa música. Né? Só que no meio da letra você vai ver que ela chama, assim, como a letra está fazendo menção, seria como se fosse uma fala de Jesus, ela fala, é como se Jesus, no meio da letra, no meio da canção, chamando os homens de animais. Né? Você é o pior dos animais. Olha só. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Olha só. Irmãos, isso é sério. Quando vamos partir para o olhar teológico das coisas. Eu não sou um animal. Por pior que eu seja, por pior que a minha natureza humana seja, por mais depravado que eu seja, eu sou melhor do que um cachorro. Eu sou melhor do que um gato. Eu sou melhor do que um passarinho. Jesus falou isso. Eu não sou um animal irracional. Eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Então nós temos que tomar cuidado. Voltando à boa colocação do Emerson aqui. Né? Nós ouvimos músicas aí que aos nossos ouvidos vão soar muito bem. Por isso, nós precisamos ser mais criteriosos até com as músicas. Até com as músicas. Até como louvor, né, pastor? Uma mulher dele da cantora evangélica, todos os louvores dela são crianças. Verdade. É o melô da vingança. Mas é verdade. Mas eu... Verdade, muito bem colocado. Então vamos lá, né? Deus merece zelo por seu nome por causa da obra da criação e da redenção, né? Vou pegar aqui onde vai falar que Deus
Segundo ponto, outro ponto, segundo não é mais um ponto, o nome de Deus merece ser honrado também por causa da sua própria natureza, da natureza de Deus, né? O nome de uma pessoa diz muito a seu respeito, especialmente para a cultura dos tempos bíblicos na região palestina. Vai ficar bem pequenininho para vocês aqui agora, tá? Não sei se vocês vão enxergar bem aí não. O nome traz um significado que geralmente tem a ver com a personalidade, caráter ou função social e espiritual de alguém. Simão, o discípulo, por exemplo, era chamado de Pedro, que em grego significa pedra. E de fato ele foi uma pequena pedra que compunha o edifício santo, assim como nós. Ele era chamado também de Simão Barjonas, que quer dizer Simão, filho do trovão, talvez pelo seu ímpeto. E é interessante, irmãos, isso aqui agora, parece que eu estou vendo o pastor Salatiel falando aqui agora. Lembra do que ele falou com respeito à mudança do nome? Barnabé? O significado do nome? Então, tudo isso, irmãos, tem a ver. Tudo isso, quando a gente pensa, peraí, mas por que eu não posso... Né? E aí nós vamos ver mais para frente a questão do significado, alguns significados, né, de alguns atributos de Deus. Por que Deus não tem um nome literalmente específico? Nós vamos ver isso aqui agora, tá? O nome de Deus é um nome carregado de profundo significado de sua natureza. O nome de Deus aqui nos referiu aos títulos que são dados a Deus, como Senhor dos Exércitos, Deus poderoso, Jeová que cura, Jeová nossa bandeira, e assim por diante. São nomes que ao final são, na verdade, títulos atribuídos a Deus. Tá? Aí tem um resumo que vai colocar aqui. Em resumo, podemos dizer que o nome de Deus é na verdade um conjunto de nomes que se caracterizam como seus atributos, ou com títulos que remetem ao seu poder, que remetem a seu poder. Diante disso, podemos observar que Deus atribui títulos a si mesmo. Eu gosto de tomar muito cuidado com isso, tá? Principalmente quando estamos falando da justiça de Deus, da soberania de Deus. Hoje, muitos teólogos, não sei se por falta de conhecimento ou por má fé mesmo, têm mexido muito com os atributos de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, da justiça de Deus, quando nós falamos da misericórdia de Deus, por exemplo, né, em salvar alguns, da justiça dele em condenar outros, você vai ouvir alguém dizendo: eu não sirvo um Deus desse. Já cansei de ouvir. Eu não sirvo um Deus desse, eu não sirvo um Deus que condena os outros. Mas qual a função do juiz? Não é, doutora Maísa? Qual a função do juiz? Doutor Zé Vicente, qual a função do juiz? Condenar, ué. Julgar e condenar. Dar o veredito final ali, não é? Tem muitas coisas que eu não entendo não, mas está ligado a essa área aí. A função dele é essa. Né? Eu não sirvo esse Deus. Mexendo nos atributos de Deus, mexendo nas qualidades de Deus. Porque Deus não pode isso. Deus não pode. Quem falou que Deus não pode o quê? Irmãos, o que Deus não pode? Ele só pode o quê? Aquilo que ele não quiser fazer, não faz. Mas Ele é Deus de tudo. Ele é soberano. Então daí vem essa responsabilidade, esse cuidado que nós precisamos ter, né? Eu me lembro, alguém comentou uma vez, com respeito às escritas, o Emerson mencionou, leu alguma coisa que me fez lembrar isso que eu ia comentar na hora, das escritas com respeito ao uso do nome de Deus. Depois vocês podem confirmar, se não me engano, salvo engano aqui, tá gente, pelo amor de Deus, é porque não é o assunto aqui, então não pesquisei sobre, mas sobre escrever, né, no assunto que agora que o Emerson colocou, mas é o nosso assunto, sobre escrever o nome de Deus. Eu não sei se é o Evangelho de Mateus ou se é de Marcos, um só coloca reino de Deus, o outro só coloca reino dos céus, por causa da responsabilidade que é em se escrever o nome de Deus, do cuidado que se tinha. Eu já vi pregadores mencionando histórias de que havia o evangelista estava escrevendo o seu evangelho e na hora que ia escrever Deus, ele mudava a pena. Isso mesmo, Alex? Já viu isso também? Ele mudava a pena.
ou no nosso linguajar, ele mudava a caneta. Não, essa caneta aqui é só para escrever o nome de Deus. Olha que reverência, irmãos. E, na verdade, ele estava escrevendo o quê? A própria palavra de Deus. Então, na nossa concepção, talvez não teria problema nenhum usar essa mesma caneta para tudo, porque tudo não é palavra de Deus. Mas olha que coisa interessante. Eu estava escrevendo o Evangelho. Reino de... Deixa eu mudar a caneta. Reino de Deus. Irmãos, e isso nos traz. Vamos pegar vários significados aqui. Vocês vão ver que tem vários significados. Tá? É por isso que são atributos que ele deu a si mesmo. Qualidades do ser que ele deu a si mesmo. Então nós já vamos chegar aqui em inúmeros nomes. Muitos aqui nós já ouvimos cantar, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré. Esses são os mais comuns que a gente já ouviu, né? Elohim, El Shaddai, Adonai. Tá? Então tem todos aqui, eu vou mostrar o significado de todos aqui para vocês. E qualquer coisa eu coloco no grupo do estudo do estudo 2023. Que tem um grupo, não, eu tenho uma lista de transmissão com todas as pessoas que estão vindo nos estudos bíblicos. Tá? Eu acho que quem não está no momento, se não me engano, eu acho que é só a Tânia que não está nesse grupo por enquanto, né? Então quem recebe alguma mensagem que eu mando sobre o estudo de quarta-feira aí? Aí, ó, praticamente todo mundo, né? Não, essa semana eu mandei não. Sobre os 10 mandamentos eu estou mandando, eu mandei só a lista dos 10 mandamentos mesmo, né? Depois eu vou te colocar na minha lista de transmissão, Tânia, sempre eu coloco algum comentário, alguma coisa lá pertinente ao culto da noite, tá? A Juliana está nesse grupo, na minha lista de transmissão. Então, irmão, então é só, quando a Bíblia fala de nome de Deus, está se referindo a esses títulos divinos. Isso porque, na verdade, Deus mesmo não tem nome literalmente, como se dá conosco. Eu achei muito interessante isso aqui, irmãos. Isso porque, ao mesmo tempo em que o nome traz um significado, ele restringe a qualidade desse sujeito. E é verdade. Tem qualidade. Quem é aquele ali? É o Paulo. Você conhece o Paulo? Conheço. E aí eu vou... Mas qual Paulo? Me ajuda a lembrar. Paulo, instrutor. Sim, é o Paulo. Então, da mesma forma, é isso que o autor está dizendo aqui, né? Assim como o nome, né, traz um significado, ele também restringe. Ele restringe essa qualidade ao próprio sujeito ali. É só... na hora que eu falo Paulo instrutor, você lembra de quem? Paulinho. Quando eu falo Marquinhos amigo do Gil, qual outro Marcos que você lembra? Não tem, é o Marquinhos amigo do Gil, né? Então, assim, quando você se refere a cada um, fulano de tal, tem uma, né? Você sabe que está limitando aquela pessoa. Então, a intenção do autor aqui é isso. Deus não tem nome como as criaturas têm. Isso porque, ao mesmo tempo que o nome traz um significado, ela restringe a qualidade dessa pessoa. Assim, se Deus tivesse um nome literalmente, esse nome iria esgotar quem Deus é. E isso seria um contrassenso, pois Deus é um ser inesgotável. Não podemos prendê-lo numa definição humana. Fala, Lili. Falam que o nome de Deus é Javé, ou Yahvé. Mas, por outro lado, o nome de Deus, não sei se é na Bíblia, ou se foi no estudo bíblico que eu fiz, que diz que é impronunciável. É impronunciável. Eu li isso hoje, me preparando. É impronunciável. Eu li isso hoje também. Eu ia comentar isso aqui. Tanto é que isso significa Josué, né? Então você vê que é tão, assim, foi tão criado pelo homem que acabou o mesmo significado de Josué. Então é exatamente isso, tá? Então o nome de Deus, né? Tem um nome literal ali, isso vai restringir ele. Então ele é muito mais do que um nome. Ele é muito mais do que um nome. Agora, uma das lições que eu trago para a minha vida em cima disso, quando falamos em não trazermos o nome de Deus em vão, né? Não pronunciarmos o nome dele em vão, irmãos, isso, nós precisamos nos policiarmos mais com respeito a isso. Nós precisamos nos policiarmos mais. Fala, meu irmão, por favor. Sim.
esse episódio que Moisés perguntou Aham, do eu sou? Disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, Deus, vossos pais, que enviou a vós, e me perguntarem, qual é o nome? Qual o seu nome? O que direi? Aí Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá Deus a Israel: eu sou, o eu sou, me enviou a vós. Isso. Então, quando te perguntaram quem me enviou, diga, eu sou, te enviou. Exatamente. São só tudo isso que o falou, colocar Deus como só categoria. É isso. Não é? Porque querendo ou não, quando nós fazemos isso, nós limitamos ele. Não é? Então assim, não, o nome dele é fulano de tal. Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque são atributos dele mesmo. Exatamente, né? E cada um em cima, e a gente vai ver que todos esses atributos nós vamos encontrar base bíblica para isso. E o negócio legal, em cima desse texto aí que o Alex leu, que eu acho muito interessante, é quando Jesus fala, né? Eu gosto disso, porque todas as vezes que eu lembro de Deus falando com Moisés, Senhor, mas e quando me perguntarem quem me enviou? Eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. E aí é interessante quando pergunta para Jesus, para trazer a condenação para ele: tu és o Filho de Deus? Se você está falando aí, eu sou. Veja que Jesus usa a mesma expressão que é usada com Moisés lá no monte: eu sou. Então assim, eu fico apaixonado quando a gente está estudando sobre isso, sobre o eu. Eu vi um estudo uma vez sobre o eu sou de Deus. Aí termina lá em Jesus dizendo: eu sou. Isso aí é para refutar, para calar a boca daqueles que querem tentar dizer, tentarem refutar a Trindade Santíssima. Então esse texto ele é usado muito, essa comparação ela é usada muito para isso, para quem tenta refutar a Trindade, né? Porque Jesus não é Deus. Não, ele é. Aí por isso que ele usa essa expressão, eu sou, né? Mas muito bom, meu irmão, obrigado pela colaboração aí. Então, irmãos, diante do exposto, resta-nos ter uma atitude de reverência e temor pelo nome de Deus, seus atributos e títulos, pois o nome de Deus nada mais é que uma referência a seus atributos e títulos que correspondem à sua natureza e suas obras, e que por isso nos deve gerar temor. Tratemos o nome de Deus com respeito, reverência e temor que lhe é devido. Então, nós precisamos nos policiarmos mais sobre quando estamos usando o nome de Deus e como estamos usando o nome de Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Sabe? Em que momento que você está usando o nome de Deus? Faz sentido? Tem necessidade de você estar colocando o nome de Deus em tal coisa? Deus sabe que eu não... Um dos momentos que eu vejo, por exemplo, as pessoas usarem o nome de Deus em vão, é em cima de uma mentira, querendo conservar uma mentira, querendo carimbar uma mentira. Está mentindo e ainda tem a cara de pau de dizer, Deus sabe. Mas só faltava completar, né? Devia fazer, Deus sabe que é mentira. Usando o crédito, é verdade, usando o crédito de Deus, que é o que o Emerson colocou aqui das músicas, ou das histórias, dos livros, usando o crédito de Deus. Essa música é boa, lá falou de Deus. Esse livro é bom, falou de Deus. Então, irmãos, é esse tipo de cuidado, sabe? É esse tipo de zelo que nós precisamos ter com o nome do Senhor, pela sua obra. Zelarmos pela redenção, por causa da redenção. Zelarmos pelo nome de Deus por quem Ele é. Quem é Deus, irmãos? O Alex leu ali. Quem é Deus? Quem nos trouxe aqui hoje? Eu sou, me trouxe aqui hoje. Eu sou o que sou, me trouxe aqui hoje. E quando ele diz eu sou o que sou, o que será que ele estava dizendo aí? O absoluto, o eterno, o único, o verdadeiro. O que vocês pensarem aí de qualidades boas, eu sou. O libertador, o dono, o proprietário, o eterno, o soberano, o majestoso,
o glorioso. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, né? Agora temos aqui alguns principais títulos e nomes compostos de Deus. Não sei se vai dar para vocês verem todos. Eu acho que vai dar, né? Está um pouquinho pequeno. Eu deveria ter colocado em 2 ou 3 partes ali. Vou lendo aí. Tem os textos bíblicos. Está bem cedo ainda, acho que vai dar tempo, né? Vamos pegar os textos. Ainda que a gente não vai comentar os textos, só para a gente ter aí as referências. Ó, vocês podem ir olhando para a tela, na hora que eu falar aqui, só para a questão de organização. Vou começar do meu lado direito aqui, ó. Emerson, Gênesis 22, 13. Depois o Emerson e o Ricardo, Salmo 24, 10. Depois quem estiver na minha direita ali, o Rodrigo, Jeremias 23, versículos 5 e 6. Maísa, Êxodo 17, 15. Marcos, Êxodo 15, 26. Depois ali, a Ashley vai ler também? Vai? Eu parei no Êxodo 15, 26, foi isso? Agora, o próximo é Ashley, Juízes 6, 24. Lili, Salmo 23, versículo 1. Esse nem precisava, né? Salmo 23, versículo 1. Depois, voltando aqui, Paulinho, Ezequiel 48, 35. Depois aí, Aninha, Êxodo 31, 13. A Rose, Salmo 7, 17. Eu já falei a Gláucia? Gláucia, Salmo 59, versículo 5. Por enquanto, depois tem mais, tá? Bom, melhor, para vocês já ganharem tempo, porque tem outra tela. O Alex, Gênesis 17, 1. Valéria, Gênesis 14, do 18 ao 20. Irmã Terlina, vou pular ali, vou dar folga para a irmã Terlina. Depois aí, a Tânia, Gênesis 21, 33. José Vicente, Gênesis 16, versículo 13. E depois, o último, Emerson, para nós depois, lá no finalzinho, viu, Emerson, depois de tudo, Gênesis 33, 20, para voltar aqui. Então vai dar para todos lerem aí, ok? Se você esquecer, é só você lembrar depois de quem que você está aí. Qualquer coisa eu te ajudo a fazer a contagem, tá? Que eu já falei, eu já não lembro muita coisa aqui mais não, ok? Então vamos lá, os principais nomes, títulos e nomes compostos de Deus, né? Aí vocês vão ver aí, Yahvé, né? Todos vão estar Yahvé, que é aquilo que a Lili explicou aí, na tentativa de colocarmos ali, né? O Jeová, né? Yahvé Jiré, ou Jeová Jiré, significa o Senhor proverá. Gênesis 22, versículos 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Então foi quando ali o Senhor pediu a Abraão, né, que sacrificasse seu único filho, e ele, por obediência, Isaac pergunta: mas cadê o carneiro, cadê o animal? Ele fala: o Senhor proverá, tá? E ali Deus traz ali esse nome. Jeová Sabaote, ou Sabaúte, né, significa Senhor dos Exércitos. Salmo 24, 10. Isso. Esse rei da glória, o Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória. Amém. Então o salmista traz aí, né, o Senhor, né, Jeová Sabaúte, o Senhor dos Exércitos. Ele quem é o rei da glória, ele é o rei da glória, né? Jeová Tsidkenu, que significa Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um rei justo e rei
será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Então, o nome aí, depois eu vou mandar para vocês no grupo aí depois, tá? Na minha lista de transmissão, esses significados aí. Tá? Então, Jeová Tsidkenu, né, significa o Senhor, Senhor, Justiça Nossa. Jeová Nissi significa o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, versículo 15. E Moisés edificou o altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Amém. Jeová Rafá significa o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e direis ouvir aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que enviei sobre o Egito, os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Jeová Shalom significa o Senhor é paz. Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia está o altar encontrado. Pertence aos fiéis. Amém. Então, o Senhor é paz. Jeová Raá significa o Senhor é o meu. Amém. Amém. Glória a Deus. E Ele é mesmo, né? Ele é o nosso pastor e o bom pastor que cuida de nós. Esse aí que a Aline mencionou aí, né? Que ela nem leu, ela cantou. Salmo 23, versículo 1 foi esse. Yahvé ou Jeová Chamar significa o Senhor está presente. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está. Amém. Jeová Kadesh significa o Senhor que vos santifica. Êxodo capítulo 31, versículo de número 13. Amém. Então, o Senhor que vos santifica. Então é Jeová Kadesh. O outro aí é Jeová Elion, significa o Senhor Altíssimo. Salmo 7, 17. Amém. Então, Jeová Elion. Jeová Elohim. Jeová Elohim Israel, ou Israel, né? Significa Senhor Deus de Israel. Salmo 59, versículo 5. O Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Amém. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sempre. Amém. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês poderem respirar um pouquinho, eu também, né? Que coisa linda, uma coisa mais linda do que a outra, né? Ele é nosso pastor, Ele é nossa paz, Ele é quem nos cura, Ele é tudo. Não tem por que nos preocuparmos, irmãos. Esse é o nosso Deus. Pois é, eu sou o que sou, Ele é tudo isso aqui. E mais ainda que não está aqui. O que você pensar de bom é Deus.
qualquer coisa de bom, de maravilhoso, podemos atribuir ao nosso Deus, porque Ele é. Agora, El Elyon significa Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. Amém. Aí traz alguns ensinamentos, né? Você vê que eu já vi, é um parênteses bem pequenininho que eu estou abrindo aqui, né? Eu já vi gente falando que dízimo era só lei. Vocês vão ver que esse texto vai dizer que o dízimo foi antes da lei. Então nós aprendemos que o dízimo já é antes da lei, tá? É só um parênteses sobre dízimo. O dia que você achar alguém querendo criticar o dizimista, não, o dízimo foi só na época da lei. Você mostra que não, meu irmão, o dízimo era antes da lei. Tá? Já foi bem antes, mas é só um parênteses que o estudo não é sobre dízimo, não. É só porque a gente vem à mente, né? Então, agora, nós falamos aí o Deus Altíssimo, né? Agora, El Olam significa Deus Eterno. Gênesis 21, versículo 33. Amém. Deus Eterno. El Roi significa Deus que vê. Gênesis 16, 13. Então ela invocou o nome do Senhor. Ele lhe falava: Tu és Deus que vê. Eu disse ela: Não olhei nesse lugar para aquele que vê. Amém. Deus que vê, né? E o escritor, Salomão, tinha essa consciência, quando ele diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Vai ter um outro aqui, a mesma coisa, né, que nós já tínhamos lido, mas estava em Salmo, agora vai estar aqui em Gênesis também, e você vai ver que é o mesmo, né? O Jeová Elohim é o mesmo, é o Elohim Israel, que significa Deus é o Deus de Israel. Gênesis 33, 20. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Amém. Então, irmãos, diante desses ensinamentos, nós aprendemos, que nós possamos colocar isso em prática e termos esse cuidado em nossas vidas. Será que nós, em algumas situações, nós não estamos tomando o nome do nosso Deus em vão? Então agora compete, nós já sabemos, nós já aprendemos em muitas situações, e a principal delas em que momento eu posso estar colocando o nome de Deus em vão? Talvez quando eu cante uma música que não o exalte, mas está usando, como o Emerson muito bem colocou aqui, eu estou usando o crédito da música, do nome de Deus. Eu estou usando o crédito de Deus. Eu não, as pessoas estão usando o crédito de Deus para te levar a ouvir uma música que não o glorifica, que não o exalta, porque realmente, irmãos, eu acho que vocês vão de convir comigo, nós seres humanos, nós somos muito tendenciosos a darmos crédito àquilo que agrada os nossos olhos e os nossos ouvidos. Ó, bacana, ele está falando de Deus, hein? Ó, que legal, está escrito Deus lá, ó. E aí nós trazemos isso e damos crédito a essas coisas, tá? Então que nós possamos pensar nisso. Será que eu estou colocando, será que eu não estou tomando o nome de Deus em vão? Será as coisas que eu estou ouvindo? E quando nós pegarmos o significado exato da palavra, lembrem-se disso, pesquisem lá depois, é muito fácil, até aí agora, quem quiser pode usar o celular agora e pesquisa, o que significa a palavra em vão. Podem pesquisar e depois vocês me falam aqui antes da gente terminar aqui, tá? Vocês vão encontrar lá, inútil, desapropriado, desnecessário. Então será que nós não estamos usando o nome de Deus em vão, em muitas outras situações?
Pode falar, meu irmão. Uma coisa que eu estava observando aqui, olhando ali para o que está, os textos, né, que foram separados aqui. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, né? Segundo o que as informações que temos, Moisés. Mas olha para você ver o tanto de como que o nome de Deus é assim, não é definido por nós, como todo mundo já viu aqui, não tem como a gente definir, pronunciar. No texto dele, somente em Gênesis, a quantidade de nomes que ele se referiu. Isso, como que ele se apresenta, né? Deus se apresenta a Abraão de uma forma, Deus se apresenta a Moisés com outro nome, de outra forma, né? A um ele se apresenta como o Deus que providencia, a outra ele se apresenta como o Deus, eu sou o que sou, a outra se apresenta como um Deus que cura, né? Então, irmãos, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, sabe por quê? Porque as pessoas estão limitando Deus. Eu acho que esse ensinamento, para mim, no meu humilde ponto de vista, a maior lição que eu tiro aqui é que eu preciso tomar o cuidado para não sair limitando meu Deus, a começar pelo nome dele, né? O nome de Deus é Jeová, tá, mas Jeová o quê? Jeová o quê? Não, é só Jeová, só. Beleza, então fica de Jeová. Mas Jeová o quê? Aí tem esse monte de coisas, esse monte de nomes aqui. Jeová o quê? Jeová Jiré, Jeová Sabaúte, Jeová Tzidkenu, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, ou eu vou limitá-lo a apenas Jeová? Não, tenho, é o que a Lili colocou aí, o nome, né? Humanamente falando, nós podemos definir Yahvé, Jeová. É porque em português para nós vai ser Jeová, né? Para nós. Isso, mas a intenção aqui é mostrar o quê? É de não limitarmos Deus a apenas um nome, como algumas seitas fazem aí. É não limitá-lo. Porque ele está muito além. O que é que nós lemos aí, né? O Jeová Jiré é um Deus que provê as coisas. O Jeová Sabaúte, ele é o Senhor dos exércitos, é o Tzidkenu, é o Senhor da justiça, ele é a nossa justiça. É o Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Não, mas eu li um artigo hoje sobre isso. O nome dele, esse nome físico que foi criado aí, esse nome literal que foi criado aí, isso foi criado por nós, tá? Mas ele é indizível. E por isso, então o intuito é esse, é de mostrarmos que de não limitarmos esse Deus, a começar pelo seu nome, porque a gente tem visto tantas coisas e pessoas, né? Quantas pessoas colocando, dando limites a Deus. E eu vejo isso de uma forma, eu estava estudando um vídeo que eu vi esses dias, eu parei para poder analisar o vídeo e cheguei a uma conclusão minha, tá, gente? Isso é meu. As pessoas dizendo, pegando a ciência, e aí eu vi, no meu humilde ponto de vista, uma controvérsia muito grande, pegando a ciência para explicar algumas coisas espirituais, mas não querem a ciência quando a ciência vem refutar a existência de Deus. Hoje já melhorou muito isso, mas quem é que mais refutou, no caso, a existência de Deus? O que nós crescemos ouvindo? Que ciência e religião não caminhavam juntos. Hoje, graças a Deus, a gente vê isso, inclusive a ciência dentro da medicina, né? A ciência medicinal, a gente vê isso, graças a Deus, médicos, cientistas reconhecendo isso. Mas a ciência, muitas vezes, a ciência gospel, querendo limitar Deus. A ciência gospel querendo limitar Deus. Porque a ciência estudou isso, isso e isso. Então quer dizer que o que Deus fez lá não valeu nada mais, né? Porque a ciência olhou isso, isso e isso. Então agora o que Deus fez já não vale mais nada. Mas e quando a ciência diz que houve uma explosão? Aí eu sou contra a ciência. Aí a ciência não vale. E que de fato para mim nesse caso não vale mesmo, porque eu não acredito.
né? Eu costumo dizer que, dentro da teoria, né, da explosão aí, do Big Bang, eu falo que se eles estiverem certos, isso aumenta ainda mais para mim a grandeza de Deus. Porque se houve uma explosão, o milagre foi maior, porque quem é que riscou a pólvora? Então o milagre foi maior ainda, tá? Se foi por uma explosão, então o milagre foi maior ainda. Tem que ser maior que a nossa. Uma explosão, ela não causa organização, ela causa destruição. Destruição. E aí chegar no planeta com tudo no seu devido lugar, a água, né? Tudo tão bem organizado, aí a explosão parece que não. Então a fé deles é muito maior que a nossa. Exatamente, eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Então é isso aí, irmãos, sabe, vamos pensar nisso, para a glória de Deus, né? Eu espero que tenha, pelo que eu vi aqui, graças a Deus, né? Espero que esteja sendo, né? E que seja proveitoso para cada um de nós esse estudo nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos.